Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cinética química, né? A cinética se preocupa com a velocidade das reações e os fatores que modificam a velocidade. E para começar, nós vamos falar um pouquinho de velocidade média. Lembrando que durante uma reação química, os reagentes vão se transformando em produto, né? Vai diminuindo a concentração dos reagentes, vai aumentando a concentração dos produtos, porque eles estão sendo transformados em produto. E quando a gente vai calcular a velocidade média, tem uma grande semelhança lá da física, né? Velocidade média, variação do espaço com a variação do tempo, né? Aqui na química, a gente vai fazer a variação da quantidade, ou de reagente produto, dividido pela variação do tempo. A gente usa módulo, porque no caso de calcular a velocidade média de consumo de reagente, daria negativo, porque no final a quantidade de reagente é menor que da inicial. Por isso que a gente prefere usar em módulo, aí sempre vai ser calculado positivamente, tá? A variação da quantidade, as unidades que a gente pode usar, que a gente usa, mol, quilograma, grama, litro. A variação do tempo, a gente pode utilizar essas unidades, tá? Segundo, hora, minuto, ano. Então eu peguei um exemplo aqui, uma equação geral, né? Tá balanceada aqui, ó, e eu estou usando esses coeficientes, tá? Estou usando o coeficiente 1 para A, 3 para B, 2 para C. Eu podia estar pensando que cada molécula de A reage com 3 moléculas de B, formando 2 de C. Então, durante a reação, a quantidade de A e B vai decrescer, vai diminuir. E a quantidade de C, que é produto, vai aumentar. Mas veja que é uma relação entre os coeficientes e a quantidade que vai ser consumida. Veja que a curva amarelinha, que é do B, cai muito mais que a do A. Por quê? Por causa do coeficiente. Cada molécula de A que desaparece em 3 de B. Por isso que a curva B cai muito mais, 3 vezes mais de A. E a de C está aumentando, tá? Cada molécula de A que desaparece formam 2 de C. Eu estou pegando esse gráfico aqui, ó, e estou transportando para uma tabelinha, tá? Só para a gente entender melhor e calcular a velocidade média. Então, no começo da reação, a quantidade em mols de A e B é a mesma, 10 mols. E em todo início de reação, a quantidade de produto é 0. Passado 10 segundos, veja que sumiu 1 mol de A, olha lá os coeficientes, e sumiram 3 mols de B. Comecei com 10, terminou em 7. Então desapareceram 3 mols, desapareceu 1 mol. Em compensação, essa quantidade que desapareceu formaram 2 mols de C. Então, nesse intervalo de 10 segundos, desapareceu 1 mol de A. Vamos pensar agora, nesse intervalo de 30 segundos, desapareceram 2 mols de A. Eu só vou pensar no A, depois a gente extrapola para os demais, né? Então veja o seguinte, 10 segundos desapareceu 1 mol, de 10 a 30, então 20 segundos levou o tempo para desaparecer mais mol. Está percebendo que a gente está sumindo com a mesma quantidade, mas está levando mais tempo para desaparecer a mesma quantidade? Por que isso? Porque a quantidade está diminuindo, a concentração está diminuindo, e a concentração influencia na velocidade. A partir dos coeficientes, eu posso tirar essa ideia em mol. Já que o coeficiente do B é 3 vezes do A velocidade média de B é 3 vezes a velocidade média de A. E se a gente comparar o B com o C, 3 é 1 vez e meia maior que 2. Então, a velocidade média de B é 1 vez e meia a velocidade média de C. Quando a gente quer calcular a velocidade instantânea, a velocidade está querendo indicar naquele exato instante, naquele momento, o que está acontecendo. Então, se eu traçasse aqui a curva, né, de um reagente, esse ponto, quanto que vale a velocidade instantânea nesse ponto? Como é que eu faria para calcular a velocidade instantânea? Eu estaria aqui fazendo uma reta tangente a esse ponto, estaria escolhendo 2 pontos nessa reta tangente para construir o meu triângulo, para eu calcular aqui a tangente de alfa. Porque essa aqui seria a variação da quantidade, tá? E essa aqui seria a variação do tempo. Então, se a gente fosse calcular a tangente de alfa,
cateto oposto sobre cateto adjacente. Quanto menor for essa distância que eu for pegar, no meu caso são os pontos A e B na reta tangente, mais precisa vai ser a minha velocidade instantânea, tá ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço.